todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de todos vocês. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, depois no término aqui, nosso encontro, vocês, por favor, procurem aqui a Xará Isabel. Tá bom? Bem, hoje o nosso objetivo é falar sobre missões dos Espíritos. E quando a gente pensa em missão do Espírito, ou missões dos Espíritos, a gente logo tende a pensar em coisas maiores, né? Em coisas grandes. E a gente vai entender que também são coisas grandes, coisas maiores, mas também as pequenas. Mas para que a gente possa ter um bom entendimento do que são missões, eu vou passar um pouquinho sobre provas e expiações também, para que a gente possa entender de fato o que é cada uma dessas situações, tá bom? Antes disso, como sempre faço nas minhas apresentações, eu coloco aqui as referências dos livros e o objetivo do nosso encontro, para que possa ficar bem claro para vocês e tentar ao final do nosso encontro a gente poder atingir os objetivos necessários, ou que foram pelo menos planejados. Os objetivos primeiro. Os trabalhadores da última hora e os últimos serão os primeiros. Essas são duas, na verdade, uma parábola que fala sobre os trabalhadores da última hora, e eu vou resumir essa história dos trabalhadores aqui da última hora dessa parábola, tá bom? Esse vai ser o primeiro a ser abordado. O segundo são algumas perguntas que são feitas. Os espíritos elevados desempenham missões? Essa é a primeira pergunta que iremos responder. A segunda é: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Terceiro, qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Existe a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza? E por fim, esse maternidade aqui foi eu que coloquei, porque é claro, né, lá atrás, na época de 1857, quando Kardec, né, codificou a nossa doutrina, existia ainda toda uma cultura que se arrastou durante muito tempo, e só agora que a gente começa a se desvencilhar dessa cultura machista da paternidade, né? Onde o pai, o filho, o Espírito Santo, sempre na figura masculina. Então, aqui a pergunta que foi feita aos espíritos por Kardec é: pode-se considerar como missão a paternidade? Aí eu coloquei aqui, obviamente, por minha conta, não pedi autorização para ninguém, também coloquei aqui a paternidade, para que a gente possa ter um entendimento maior sobre essa necessidade, esse compromisso da gente com a maternidade, com a paternidade. Fontes de consulta. Tudo que eu disser aqui, quando for do meu pensamento, da minha autoria, eu digo, tá? Isso aqui é o que eu penso e entendo assim. Ou seja, totalmente passivo de erro, tá? Conforme eu coloquei a maternidade disso para vocês. Mas a minha apresentação está baseada em cima dessas fontes de consulta. Primeiro foi o Livro dos Espíritos, onde no capítulo 9, no livro 9 também, fala de fenômenos da natureza e depois fala de ocupações e missões dos Espíritos. O segundo livro, eu trouxe todos eles ali, porque se tiver alguma dúvida, eu trouxe eles ali. O segundo livro foi O Céu e o Inferno, no capítulo 3, que trata sobre o céu, itens 12 a 17. Depois, o livro O que é o Espiritismo, no capítulo 3, na pergunta 159. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, que fala dos trabalhadores da última hora, e também o item 61, no capítulo 16, que fala da parábola dos talentos. E, finalmente, parábolas evangélicas de Rodolfo Carigares, parábola dos talentos. Essa leitura é importante porque a gente passa a ter uma visão um pouco ampliada, né, do que é. Bom, como eu disse para vocês, antes de mais nada, é necessário que a gente tenha uma ideia bastante consolidada do que seja
expiações e do que são missões. Porque quando eu falo em missões dos Espíritos, eu não posso confundir missões com provas e expiações. Tá bom? Então vamos lá, eu preparei um quadro comparativo para poder tentar elucidar isso de uma vez por todas, ver se a gente consegue gravar bem isso sem precisar decorar, obviamente, nada, mas entender de fato. Bom, nessa coluna que vai aparecer aqui, a gente vai falar de sete aspectos. E cada aspecto vai aparecer em linha o que são as provas, expiações e missões relacionadas a esse aspecto. Tá bom? Então, o primeiro aspecto é a origem. Quanto à origem, o que são as provas, as expiações e as missões? Quanto às provas, quanto à origem, provas são escolhidas pelo Espírito antes da encarnação para desenvolver virtudes. Um pontinho para a gente poder entender bem isso. Então a gente já começa a perceber que quando o Espírito ele tem condições de escolher, ele pode estar aqui, mas muitas das vezes, e com uma certa frequência, muitos espíritos, em função do seu pouco adiantamento moral, ele ainda não tem condições de escolher as suas provas. Então, a espiritualidade superior, que naquele momento está ao lado dele, auxiliando no seu processo evolutivo, determina para ele qual será a sua prova. E isso não é um castigo, pelo amor de Deus, tá? Não existe castigo na justiça divina, tá bom? Isso aqui tudo são etapas para o nosso crescimento, perfeito? Então a gente já entendeu aqui quanto à origem, provas. Expiações são consequências de erros cometidos em vidas passadas ou na atual. Eu lembro que quando falei aqui há um tempo atrás sobre perdão, eu disse para vocês que o perdão ele tem três aspectos importantes. Primeiro, é o arrependimento. Ninguém vai perdoar ninguém ou pedir perdão se a pessoa não se arrepende, não é verdade? A primeira etapa do perdão é o arrependimento, é reconhecer o erro cometido e então eu estou no primeiro passo. O segundo passo do perdão é a expiação. O que é a expiação no caso do perdão? Eu tenho que entender aquilo que eu causei e o que eu vou ter que passar para poder me libertar daquela falha cometida. E a terceira etapa é a reparação do dano que eu faço em relação à pessoa ou a quem eu cometi aquele erro e que hoje eu me sinto culpado por isso. Então, expiação invariavelmente é consequência de um erro cometido em vidas passadas, mas também pode ser na presente. Então, um ditado que diz assim: Deus tarda, mas não falha. Muitas vezes a gente fala isso com um certo sentimento assim de que está vendo, bem feito. Tanto mal fez que agora está pagando, né? Mas ninguém está pagando pelo mal que fez, como isso eu acho que a gente está falando, não, tá? Muito pelo contrário. Felizes são aqueles que nessa própria existência conseguem ainda expiar o erro que cometeu nesta vida ainda. Porque a maioria leva para existências futuras a correção de erros cometidos agora. Tem até um trecho do Evangelho que diz assim, repara com o teu inimigo enquanto vocês estão a caminho, nessa jornada, enquanto vocês estão aqui, porque quando vai para lá é bem mais difícil esse processo de reparação e de expiação dos erros, tá bom? A dor é mais profunda, é mais contundente. Em relação à origem ainda, missões. As missões são designadas por Deus ou escolhidas por espíritos mais evoluídos. Bom, então em relação à origem, a gente passa a entender e a perceber que missão, nesse sentido, não seria para todos, porque a gente observa aqui, é designada por Deus e escolhida por espíritos ou escolhida por espíritos mais evoluídos.
né? Então, assim, né? Então a gente não está nessa, né, de missão. Mas aí a gente vai entender também que essa referência que se faz aqui são aquelas missões que a gente já conhece, né, que a gente já pelo menos ouviu falar, né? A missão, por exemplo, de Buda, né? A missão, por exemplo, de Kardec, a missão, por exemplo, de São Francisco de Assis, né? E Santo Agostinho, e por aí afora vai. Mas a gente vai entender que a missão também é comum em todos os espíritos encarnados. Bom, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é quanto à finalidade. Quanto à finalidade, a finalidade da prova ou das provas é testar e fortalecer as qualidades morais e intelectuais. Então eu posso testar, né? Um exemplo, na existência passada eu era um ladrão, eu roubava. Então, na erraticidade, eu entendi que esse é um erro que eu não poderia voltar a cometer novamente numa próxima oportunidade. Então eu peço a espiritualidade superior a oportunidade de eu reencarnar numa situação onde eu serei testado. De repente eu vou ser um bancário, vou trabalhar no caixa, né? Vou trabalhar numa empresa onde eu tenho contato com valores, seja o que for, eu vou ser testado para ver se eu conseguir passar ou não. Então, muitas das vezes, a gente vê uma pessoa que mora dentro da droga, a família toda está dentro da droga, e essa pessoa não. Ela consegue resistir a isso tudo e não se envolve. Então, ele está sendo testado e está conseguindo passar. E muitas das vezes também é para fortalecer a qualidade moral e intelectual desse espírito. Em relação às expiações, a finalidade é, como a gente já disse aqui em cima, é reajustar e reparar as faltas, promovendo o quê? A purificação do espírito. Todas as vezes que a gente comete um erro, uma falta, no nosso perispírito fica um miasma, uma marquinha, né, escura, né, daqueles erros, daquilo tudo que a gente vai fazendo. E à medida que a gente vai encontrando o caminho, e nunca é tarde para começar, a gente vai desprendendo essas marquinhas do nosso perispírito. A gente vai trocando os erros pelos acertos. Tá? Isso tudo é um processo de purificação. E qual é a finalidade da missão? Das missões? Contribuir para o progresso coletivo e espiritual da humanidade. Então a gente está vendo aqui um valor coletivo do que diz respeito ao progresso na missão. Quando a gente quando a gente fala em finalidade da missão, ela tem uma finalidade assim, maior, coletiva, ampla, diferente da missão, por exemplo, da paternidade, que é uma coisa que está aqui na sua casa, na sua família. É diferente nesse aspecto quanto à finalidade. O outro aspecto é o caráter. Qual é o caráter da prova? Ele é um caráter educativo e preventivo. Da expiação, é um caráter reparador e corretivo. Então a gente está percebendo aqui que a expiação é tudo aquilo que a gente precisa reparar, corrigir. Você vê que tudo aquilo, reajustar, faltas cometidas. Aí as provas, ela tem uma característica diferente e o caráter dela é normalmente, quase sempre educativo ou preventivo. Em relação à missão, ela é altruísta e de serviço em função da amplitude que se dá. O próximo aspecto é daqui um exemplo. Então, de uma prova eu já tinha falado, né? Vamos pegar uma outra prova aqui. Nascer em família é difícil para aprender a desenvolver a paciência. Muitas das vezes, um espírito reencarna em uma família bastante conturbada, uma família com bastante discórdia, com muitas brigas familiares, e às vezes a gente encontra um ser nessa família
né? Que é, assim, tudo de paz, tudo de diferente daquela constituição familiar. E às vezes a gente fala assim, pois é, parece até um anjo, né? Porque nasceu ali totalmente diferente dos pais, dos avós, que só brigam, que fazem contendas o tempo todo. Esse é um exemplo, então, de uma prova que o Espírito pede para passar, para poder vir. Agora, o detalhe, essa prova dele não é só para ele, porque ele também é esse detalhe que até o final da apresentação, isso aqui é um spoiler, até o final da apresentação a gente vai entender. No início eu falei que missões normalmente são dadas para espíritos mais evoluídos, né? E sendo assim, nós não teríamos nenhuma grande missão, obviamente, a estar desenvolvendo. Mas a gente começa a entender aqui que esse espírito que reencarna numa situação de prova como essa, ele não tem somente essa prova que ele precisa passar, mas o fato dele conseguir ter êxito, lograr êxito nessa prova que ele está passando, o exemplo dele pode ser que se transforme numa missão de paz, de tolerância, que essa família passa a desenvolver a partir do exemplo dessa pessoa que nasceu ali naquele ambiente totalmente avesso à conduta daquela pessoa. Um exemplo de expiação: sofrer limitações físicas por abusos cometidos em outra vida. A gente vê na literatura espírita, principalmente, que muitos espíritas de determinados suicidas ou quem fez o uso abusivo de drogas e excesso de velocidade, imprudência, essa ferida, essa causa da morte forma uma marca muito forte no perispírito, né? Causando até deformidade no perispírito. Então a pessoa vem para poder reparar, vem com essa falha, com esse defeito do perispírito que vai reproduzir no espírito encarnado. Por exemplo, o indivíduo que deu um tiro na cabeça. Quando esse disparo, esse projétil atingiu o cérebro dele, que danificou o cérebro dele, ele teve uma morte naquele momento do tiro, ele também causou no seu perispírito essa deformidade. Então, quando ele reencarna, esse perispírito, quando vem, esse espírito, quando vem e reencarna, ele vem com essa deficiência lá desse tiro no seu perispírito. Então, aquele indivíduo, aquele corpo físico, não vai responder aos estímulos sensoriais adequadamente em função disso. Então, é uma forma que o espírito tem de conseguir expiar aquela falta cometida. Então, quando ele expia a falta cometida, ele está reparando e corrigindo o erro cometido em vidas passadas. O exemplo de missões é ser educador, cientista ou líder espiritual que promove avanços. Então, aqui, como eu já havia citado para vocês alguns exemplos, Francisco de Assis, por exemplo, é um bom exemplo para a gente estar falando sobre o líder espiritual que promoveu de fato avanços. O outro aspecto é o benefício principal. O benefício principal da prova é o crescimento individual, da expiação é a purificação e a reconciliação com a lei divina, e em relação às missões, o avanço coletivo e cumprimento de planos divinos. O último aqui, na verdade o penúltimo, fala sobre a duração. A duração das provas é temporária, até que a virtude seja consolidada. Então, a partir do momento que aquela prova eu conseguir superar, acaba o tempo dela. Ela cessa. Eu não preciso continuar passando por aquela situação uma vez que eu conseguir superar aquela prova estabelecida para o meu ajuste, para o meu caráter educativo ou preventivo. A expiação também é temporária e proporcional às faltas. Então, aquele exemplo que eu acabei dando aqui agora do tiro, né? Que é uma coisa bastante grave. Até atingir o momento certo da reparação desse erro, ele vai continuar nessa situação e reencarnando assim. No momento, se ele de repente conseguir uma reencarnação recuperar, ok,
ok, na próxima já não tem mais essa necessidade. E uma vez reparado o erro, cessa o erro. Então não tem porquê de ter retorno disso. E em relação às missões, a duração pode durar toda uma encarnação ou várias existências. Então o mesmo Espírito, né, que animou Francisco de Assis, que animou Chico Xavier mais recentemente, ele pode novamente reencarnar com uma nova missão. Tá certo? Então, de Chico durou toda a existência dele, né? E Francisco de Assis uma parte da existência toda, e ele pode reencarnar novamente com uma outra missão. Tá bom? E embaixo aqui, a próxima é só para ter uma informação para vocês de base doutrinária. Sobre provas, tudo isso aqui está no livro dos Espíritos, são as questões 167 a 171, que fala de expiação de 964 a 975 e que fala de missões, a questão 573. Trabalhadores da última hora. Essa aqui é uma passagem. Deixa eu ver. Essa parábola é muito interessante, porque ela pega a gente assim, numa dúvida, quando a gente vai chegando próximo ao finalzinho dela, porque ela fala dos trabalhadores da última hora. Então, resumidamente, a parábola é o seguinte: existia um senhor, dono de uma grande vinha. Por isso aqui aparece aqui a uvinha ali. Ele era dono de uma grande vinha. Em determinado momento, ele teve que sair a negócios. Então ele chamou o funcionário dele lá, o operário dele de confiança, e disse a ele: olha, vai chegar o momento da colheita. Então é fundamental que você saia na primeira hora e busque tantas pessoas para trabalhar. Todos aqueles que você encontrar, você, por favor, os convide para vir para a colheita. E assim fez o trabalhador, né? o responsável por esse trabalho que ele determinou. Ele saiu na primeira hora e foi chamando a todos para o trabalho. E todos aqueles que foram chamados, foram no caminho, eles aceitaram e foram para o trabalho. E foi dito a eles: olha, vocês irão receber ao final do trabalho, vocês irão receber uma moeda pelo trabalho. Vocês concordam? Todos concordaram, todos assentiram que sim, aceitariam aquela moeda como forma de pagamento. Então foram trabalhar felizes e contentes. Passaram umas 3 horas mais ou menos, eis que o capataz lá, o responsável, né, o encarregado, melhor dizendo, percebeu que ainda faltavam muitos trabalhadores para poder dar conta do trabalho, para poder entregar o que o patrão estava esperando que fosse entregue. Então ele saiu de novo nas ruas e foi, numa segunda hora, procurar outros trabalhadores. E aí encontrou outros trabalhadores que estavam parados, sentados na praça, conversando, convidou todos eles, se eles gostariam de trabalhar. Todos aceitaram e disse: para todos vocês, eu irei pagar ao final do trabalho uma moeda. Vocês concordam? Concordamos. Foram todos para vir para trabalhar. E ali ficaram trabalhando. Mas depois de um determinado tempo, lá pelas tantas da tarde, esse encarregado percebeu que ainda tinha muita uva ainda para ser colhida, tinha muita coisa ainda para ser feita. E não havia tempo. Ele saiu desesperadamente atrás de outros trabalhadores. Encontrou vários trabalhadores sentados na praça, conversando daqui e dali. E ele chegou e perguntou: poxa, eu estive aqui já 2 vezes perguntando, procurando por trabalhadores, eu preciso de trabalhadores na vinha. Por que vocês não vieram? Nós não estávamos aqui nesse momento, mas a gente quer trabalhar. Se vocês aceitam trabalhar, aceitamos trabalhar. Faltavam 2 horas para o término da tarde. Então tá bom, vocês todos vão trabalhar, trabalham bastante, tem muita coisa para ser retirada. E no final do trabalho eu vou pagar vocês todos com uma moeda. Vocês concordam? Todos aceitaram e todos foram trabalhar. Muito bem. Depois de passar umas 2 ou 3 horas, que encerrou aquele momento do trabalho,
todos, né, foram receber o que havia sido comprometido com ele, compromissado com ele, melhor dizendo. E primeiro chamou aqueles da última hora. E chegaram os trabalhadores de última hora, aqueles que foram chamados na parte da tarde, e então ele foi e deu uma moeda, esse patrão que havia chegado da viagem dele, foi e pagou uma moeda para cada um desses trabalhadores da última hora. Quando ele foi pagando aquela moeda para esses últimos trabalhadores de última hora, aqueles que haviam começado mais cedo começaram a se mencionar, que a Isabela me olhou agora, daqui, falou, mas esse cara está recebendo uma moeda. Aí daqui a pouco vieram aqueles que foram chamados na segunda hora lá, né? Na parte da manhã ainda, mas já era quase 11 horas. Não tinha começado cedo. E foram recebendo uma moeda, melhor dizendo. E foram recebendo uma moeda. E assim sucessivamente até chegar nesses trabalhadores que iniciaram as atividades e receberam também uma moeda. Logo que eles receberam uma moeda, qual foi a desilusão deles, o comentário deles para esse senhor? Puxa, o Senhor nos convidou para trabalhar desde a primeira hora. Nós estamos aqui o dia inteiro trabalhando. O dia inteiro trabalhando. E o Senhor nos dá uma moeda. E para aquele que chegou no final da tarde, o Senhor também deu uma moeda. Onde há justiça nisso? Nós trabalhamos muito mais do que os outros. Aí o Senhor da vida disse: eu tratei com vocês uma moeda e vocês concordaram e aceitaram feliz. Não foi? Pois muito bem. O dinheiro é meu e eu achei melhor que concordasse e dar também para eles uma moeda. E eles ficaram, obviamente, com a cara emburrada, ficaram chateados. Aí eu disse para vocês, para a gente poder entender essa palavra. No primeiro momento, a gente pensa assim, pô, isso é brincadeira, isso é sacanagem, né? O cara vai trabalhar o dia inteirinho, para receber uma moeda. Aí outro cara que chega no final da tarde, faltando 2 horas para terminar o trabalho, ele vai receber uma moeda também, tal como eu. Isso é justo? Não, né? O cara trabalhar o dia inteiro, né? E o outro que não trabalhou nada. Se a gente pensasse assim, de fato a gente vai falar, pô, mas é errado mesmo. Mas quem é o dono da moeda? Não, o cara lá, ele pode simplesmente chegar e falar assim: eu vou te dar uma moeda, você concorda? Concordo. Isso acontece muitas vezes com a gente, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Aqueles que trabalham, que têm emprego, muitas das vezes se sentem assim, porque eles concordam com o salário que está recebendo, eles concordam com aquilo que não, o salário, eu quero essa vaga, eu quero trabalhar, né? Mas de repente, eu estou fazendo muito, o outro não está fazendo nada, e está ganhando a mesma coisa do que eu. E aqui ele mostra que a gente tem que ter, de fato, essa percepção de que o dono do trabalho, o dono da vinha, ele que nos convida, ele que nos dá o pagamento, e ele determinou que fosse assim, dessa maneira. E aí a gente começa, e a gente vai entender aqui agora, quem são os trabalhadores nessa parábola da primeira hora, os trabalhadores da segunda, e quem são os trabalhadores da última hora. Vamos ver aqui agora para a gente se conformar um pouquinho. Quem são os trabalhadores da primeira hora, quando a gente para pensar aqui na nossa doutrina? Os trabalhadores da primeira hora são exatamente esses aí, os profetas, né? Lá atrás de Moisés. Esse foi convidado lá atrás a iniciar todo o trabalho. Quem são os trabalhadores das horas seguintes? Os apóstolos, os mártires, os sábios, os filósofos. E quem são os trabalhadores da última hora? Será que somos nós? Estamos aqui, que a gente já recebeu todos esses benefícios lá de trás, desde a época dos profetas, desde lá de trás. Olha quanto que essa gente já passou, os apóstolos, todos foram mortos, todos eles, sem exceção, todos eles foram mortos, todos eles tiveram sofrimentos, e a gente hoje está aqui, sentadinho, tranquilo, somos os trabalhadores de última hora. Aí será que eles poderiam lá dizer para Jesus: o que essa gente está fazendo aí, recebendo a mesma dádiva que nós estamos recebendo? Se fomos nós que
fizemos isso, nós que trabalhamos o dia inteiro na vinha, e eles acabaram de chegar agora e estão se beneficiando disso tudo. Então essa é a mensagem subliminar dessa parábola, para que a gente possa ter um entendimento de que nunca é tarde para recomeçar uma nova história, fazer uma nova história. Nunca é tarde para fazer uma nova história. E a gente vai ser sempre muito bem acolhido nessa situação. Bom, vocês acham que os espíritos elevados desempenham missões? Claro que sim, né? É óbvio que os espíritos elevados desempenham missões, né? E aqui a gente tem alguns exemplos desses espíritos aqui, ó. Buda, Francisco de Assis e Allan Kardec. Antes disso, essa parábola também, até eu tenho que falar para vocês, ela fala de justiça e igualdade espiritual, mostrando que todos têm oportunidade de crescimento. Ela fala da misericórdia divina, que Deus oferece chance de renovação para todos, e ela fala também do valor do esforço. Essa mensagem é muito importante. O importante não é o tempo de atuação, mas a sinceridade e o empenho no trabalho do bem. Tá bom? Outro aspecto importante também é esse daqui. Em que consiste a missão do espírito enquanto encarnado? A gente estava, quando estava naquele quadro comparativo, a gente estava com uma sensação de que missão é coisa dada para gente grande, né? Para espírito evoluído, né? Para gente que está aqui ainda não. É isso que é missão. Mas a gente vai entender aqui que missão dos espíritos encarnados, todos nós a temos também. Ela, fundamentalmente, essa missão se dá em função do nosso progresso individual, tá? Essa é uma missão, porque a gente vem em provas e expiações, porque ainda somos espíritos imperfeitos, né? Então a gente tem provas e expiação. Mas a nossa missão é a nossa evolução, né, pessoal, individual, e também daqueles que nos cercam, daqueles que estão do nosso lado. Essa também é a nossa missão. Então, a gente começa a perceber que a coisa é mais ampla, obviamente, do que a gente imagina. Tá? É um pouco maior, porque quando a gente fala assim, o meu desenvolvimento está intrinsecamente ligado à família onde você está relacionado, a inserido, a casa espírita onde você frequenta, o ambiente de trabalho. A gente sempre vai encontrar amigos, colegas de trabalho aqui na casa espírita, pessoas que são mais afins com você e outras que não, né? E todos cooperam para a sua evolução, principalmente aqueles que não são tão afins, aqueles que a gente às vezes gosta, né, Isabela, o nariz um pouquinho, mas está me ajudando a crescer. Então, o que consiste a missão dos espíritos quando encarnados é exatamente contribuir para o progresso próprio e da humanidade. Ao reencarnar, cada espírito assume desafios e tarefas específicas que visam o seu aprimoramento moral e intelectual. Essa pergunta aqui é bem complicada, né? A missão dos inúteis. Meu Pai, né? Não existe nenhum espírito inútil, né? Isso aqui, na verdade, a gente quando fala, quando está nas perguntas 574 e 574, a questão aqui que Kardec pergunta aos espíritos sobre aqueles voluntariamente inúteis. O que são espíritos voluntariamente inúteis? São aqueles espíritos que ainda na erraticidade eles se comprometem com determinadas situações, com determinados afazeres. Eles se comprometem. E quando estão encarnados, eles até tentam, é que nem aquela história da parábola da semente, lembra daquela semente que caiu entre as pedras, que ela começou a germinar, mas não tinha um solo fértil. São exatamente esses espíritos que voluntariamente são inúteis.
eles tendem a desanimar. E quando eles começam a desanimar daquilo que eles pretendiam fazer, aqueles espíritos, aqueles irmãozinhos que também não querem que ele evolua, se juntam dele para estimulá-lo cada vez mais a não evoluir. E ele se torna de fato inútil. Ele não tem absolutamente nada que ele faça para poder estar crescendo, evoluindo espiritualmente. Essa é uma situação de um espírito voluntariamente inútil. Voluntariamente inútil. Lembrando que não existe nenhum espírito inútil. Eles se tornam involuntariamente inúteis. Existem alguns espíritos que, ao reencarnarem, devido às suas expiações, erros de vidas passadas, principalmente nesse caso, eles encarnam ou reencarnam um corpo físico que não consegue ter nenhuma função orgânica perfeita. Ele não consegue andar, ele não consegue mexer nada. Você pode até pensar aqui para que é, né? Qual seria a missão dessa reencarnação? Bom, primeiro a expiação é problema de vidas passadas, você está me resgatando, e a missão desse espírito, que aparentemente a gente pode dizer assim, mas não está fazendo nada, seria inútil, não. A missão dele também em relação à família, para que a família desenvolva a tolerância, a paciência, o amor, e ele da mesma forma, ele está desenvolvendo também essa tolerância, porque ele não pode se mexer, não pode fazer nada, muitas das vezes nem está pensando, mas o espírito sabe porque é que ele está preso naquele corpo sofredor. Então, de inútil ninguém tem nada, nem mesmo esses que passam por essas provas na existência, tá bom? Essa questão aqui, quem é da turma do EST 2, que estava junto comigo, recentemente a gente teve esse assunto tratado lá. Existe ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, sobre os tsunamis, sobre essas catástrofes que a gente vê acontecendo, esse último ciclone, né, que teve agora, que matou várias pessoas lá em Santa Catarina, né? Não foi Santa Catarina, não, Paraná, né? Mas que teve isso agora lá no sul, né? Vocês acham que tem ação dos espíritos sobre isso? Sinceramente, vocês acham que tem? Então, tem sim. Tem espíritos que são encarregados exatamente para fazer isso. Tudo é um processo evolutivo. Tem os espíritos que comandam, essas ações, e aqueles que obedecem e cumprem a ação. Existe uma escala hierárquica também nessa situação. Então, esses espíritos são espíritos ainda no processo evolutivo, eles estão um pouco mais atrasados em relação ao processo, ao nosso momento agora, que vivemos encarnados. Eles estão lá ainda nas fases primeiras da reencarnação deles, então estão passando por essa experiência ainda na erraticidade, e são milhões de espíritos que são responsáveis por esses fenômenos. E esses fenômenos, eles têm uma relação com a gente, obviamente, tem um caráter também da natureza e um caráter também com o ser humano. Em relação ao ser humano, a gente vê que, como aconteceu aquele tsunami na Indonésia, que milhares de pessoas morreram, né? A ação dos espíritos também nessa situação, porque aqueles espíritos que desencarnaram por alguma razão, todos necessitavam daquela forma de desencarnar, digamos assim. Então todos estavam naquele mesmo momento, no mesmo lugar, necessitando daquela situação. Então foram todos assim chamados. E por outro lado, também em função da natureza. O nosso orbe, o nosso planeta, ele está o tempo todo em mudança. Então é necessário que esses fenômenos aconteçam para que o planeta também se reformule, né? Aí você para e pensa assim, mas será que lá no interior da Terra existem esses espíritos lá dentro que
em movimento para que você possa ter uma erupção vulcânica. Não, eles não estão lá dentro. Eles não estão lá dentro da terra fazendo isso, mas a força deles promove exatamente essa erupção. Então são muitos espíritos responsáveis por todos esses fenômenos na natureza. E nenhum desses fenômenos são punitivos. Eles, na maioria das vezes, são evolutivo e corretivo. Tá bom? Então existe sim os espíritos e são responsáveis por isso também. Essa imagem aqui é muito legal, né? Bom, a gente já finalizando, pode-se considerar a maternidade e a paternidade como uma missão? Segundo aqui o livro dos Espíritos, sim. Né? Ele diz aqui o seguinte: sim, tanto a paternidade quanto a maternidade são consideradas missões, segundo a doutrina espírita. Ao exercerem esses papéis, pais e mães assumem a responsabilidade de orientar, educar e apoiar seus filhos, contribuindo para o desenvolvimento moral, intelectual e espiritual deles. Essa missão envolve não apenas o cuidado material, mas principalmente o compromisso de guiar e preparar os filhos para que cumpram seus próprios propósitos evolutivos. Trata-se de uma oportunidade de aprendizado mútuo e de crescimento, inserida no plano divino de evolução e regeneração da humanidade, sendo reconhecida como uma das formas mais elevadas de servir ao próximo e colaborar com o progresso coletivo e individual. Então aqui, a gente muitas das vezes, enquanto pai, agora eu também como avô, a gente sempre para pensar nas coisas materiais, né? Em dar presentes, em procurar a melhor escola, ou aquela escola que a gente tenha condições de oferecer, buscar sempre o desenvolvimento intelectual das nossas crianças, dos nossos filhos. Né? E muitas das vezes a gente esquece de apresentar Deus para os nossos filhos. E esse é o nosso compromisso também. A nossa missão enquanto pai, enquanto mãe, né, é exatamente essa também. Não só suprir os nossos filhos das suas necessidades materiais, mas principalmente mostrar para eles a necessidade do convívio espiritual. Apresentar a ele a igreja, o centro espírita, a casa espírita, apresentar para ele um caminho onde ele possa se desenvolver. Porque nós falhamos quando não fazemos isso. É uma falha nossa, a gente não está cumprindo com a nossa missão. Porque essa é a nossa principal missão enquanto pai e enquanto mãe. O alimento, né, material, ele é fundamental, mas o espiritual é o que vai durar para sempre, é o que vai perpetuar. Então, todos nós, queridos pais, mães, avós, a gente tem esse compromisso. Né? Em casa agora tem um netinho. Então, se meu filho ou minha nora lá não estiver, né, mostrando quem é Deus para o meu netinho, eu vou ter que, a partir de agora, mostrar para ele também, apresentar para ele, porque a vida não é só brinquedo. Né? A gente precisa levar as nossas crianças para as nossas atividades também doutrinárias, digamos assim. Tá bom? Bom, pessoal, esse era o meu objetivo hoje, de estar trazendo para vocês alguma informação sobre as missões dos Espíritos. Espero de coração que todos tenham gostado bastante.